Pessoal, mais um programa. Eu quero agradecer a audiência, o retorno que a gente tem tido das pessoas. Temos buscado mostrar aquilo que é bom de Nova Friburgo, aquilo que faz bem para a população de Nova Friburgo. E hoje nós estamos aqui numa sociedade musical beneficente, Euterpe Friburguense. Só 161 anos de idade. Nova Friburgo é uma cidade privilegiada de ter 3 bandas centenárias. E nós agora vamos conhecer parte da história, porque não vai dar tempo de contar essa história maravilhosa. Vamos conversar aqui com o presidente. Nilson, é um prazer estar aqui na banda. Eu sei do carinho de vocês, da dedicação, de tudo aquilo que vocês fazem para que essa banda continue cada vez mais. E eu quero muito que a gente conheça bastante sobre a banda, porque só podemos valorizar aquilo que conhecemos. A nossa intenção é mostrar a importância da Euterpe Friburguense para Nova Friburgo, para a história de Nova Friburgo. Bem, Quantos anos você tem de banda? Vamos começar. E rapaz, eu não sei não. Tem bastante tempo. Sei lá, uns 40 anos talvez eu esteja na banda. Eu entrei aqui quando o presidente era Guaraci Botelho. Ele reuniu um grupo de pessoas para que ajudasse a ele a tocar a banda Euterpe. Na época passava com uma dificuldade, apesar de tudo, o grande leme dessa banda é o seguinte: 161 anos de atividade ininterrupta. Ela nunca fechou um dia sequer, nem na pandemia. Porque na pandemia as aulas eram online e todo mundo participava. Então eu entrei aqui nessa sede? Não, a primeira não. Não diz aí. A primeira foi na rua Augusto Severo, depois ela foi para a rua hoje General Osório e depois ela veio para aqui. Ela está com, se eu não me engano, essa sede aqui já é centenária, né, Nelson? 1916. 1916 ela veio para aqui. Né? Então, o primeiro presidente da banda foi o Barão de Nova Friburgo, Antônio Clemente Pinto. Depois veio o filho dele. E ela é uma banda real, né? Banda real até hoje. Até hoje. A banda Euterpe nunca mudou, não. Ela continua da época do Império. O traçado dela sempre foi esse. E a banda da Euterpe, ela tem uma característica de ser o primeiro curso profissionalizante de Nova Friburgo, porque desde que ela foi fundada, o nosso presidente, o nosso maestro, Samuel Antônio dos Santos, que foi aquele que numa travessia de Portugal para Buenos Aires, em alto mar, foram pegos de surpresa por uma tempestade muito violenta e o navio quase veio a pique. E ele, muito fervoroso, devoto de Santo Antônio, se ajoelhou no convés do navio e pediu a Santo Antônio que trouxesse todo mundo são e salvo e aonde o navio parasse, ele daria baixa na Marinha Portuguesa e se estabelecendo, ele fundaria uma banda de música e construiria uma igreja em homenagem a Santo Antônio. O que aconteceu, parou no Rio de Janeiro e através de um convite do então Galiano das Neves, ele veio para Nova Friburgo, dar aula no Colégio Freze, que ficava lá perto do Cadima Shopping. E de lá ele conheceu algumas pessoas aqui da cidade que a Euterpe precisava de Friburgo precisava de um professor de música que ensinasse. E ele então começou o trabalho dele e em 26 de fevereiro de 1863 ele inaugurou a banda Euterpe. E depois, foram mais 20 anos, ele fez a Capela de Santo Antônio através de Angariá, no Suspiro, onde está até hoje. Então essa é a história inicial da banda Euterpe, é essa. Quer dizer, o primeiro presidente foi um barão e por acaso hoje sou eu. E da minha família, o Assis, que foi o que mais se dedicou à banda, depois o Benite e eu já fui presidente aqui na banda, se eu não me engano é o 5º mandato. Estou aí com coisa e acompanhando o maestro Nelson, que está fazendo, ele está completando agora 21, Nelson. 21 anos. Aproveitar, já que você mencionou, né, que a banda Euterpe Friburguense foi da época da realeza, mandar um abraço para o pessoal da Campesina,
Ele já, quando já tinha República, mandar um abraço para o Maguinho, para todos os diretores, todos os músicos. E quando nós fizemos, maestro, eu vou passar a palavra para o senhor, também lá a gravação do nosso programa, quando da comemoração, né, dos 154 anos, eles falaram muito legal, eles falaram que é interessante essa rivalidade saudável, sadia, que existe entre as bandas, uma da República, outra da Realeza. Isso fomenta cada vez mais, né? Isso é muito bacana. Agora, tudo isso funciona naquela apresentação linda, maravilhosa, é graças a essas mãos aqui que fica regendo, para as pessoas acertarem direitinho o que o senhor quer. Eu que, infelizmente, não entendo nada de música, eu quero aprender e primeiro te agradecer, né? Pelo você estar aqui, tem um compromisso logo daqui a pouco, mas atendeu de imediato ao nosso chamado, que a intenção é mostrar essa história maravilhosa. Fala agora o senhor da sua história aqui na banda. Bom, é sempre um prazer falar um pouco da banda Euterpe e também da minha trajetória musical que teve início aqui na banda Euterpe, né? Eu vim trazido por minha mãe aos 9 anos de idade, junto com mais uns 6, 7 amigos nossos ali do bairro, onde a gente morava, que era a Vila Amélia. A minha mãe descobriu que a banda Euterpe, ela dava aula de músicas gratuitamente para crianças e jovens que quisessem aprender música. E assim ela nos trouxe para cá para ter aula de música, né? Aqui eu tive a mentoria do saudoso professor Rubens Coelho, que era uma unanimidade quando se falava de música em Nova Friburgo. E aí aqui eu comecei a dar meus primeiros passos na música, aprendi teoria musical, a ler partitura, comecei a estudar saxofone, que foi meu primeiro instrumento. Aí logo passei a executá-lo na banda em dezembro de 1988. Eu tenho um registro desse dia do mar, porque meu pai esteve presente aqui no ensaio e ele pegou o primeiro dobrado que eu toquei, chamado Sávio Figueiredo Correia, de autoria do maestro Amadeu Teixeira, e ele emplastificou, fez uma dedicatória e emplastificou. Então essa foi a primeira música que eu toquei na banda em dezembro de 1988. Aí passei a estudar trompete um ano depois, passei a executá-lo na banda e depois comecei a estudar trompa, que foi um instrumento assim que eu me apaixonei, me dediquei intensamente a ponto de entrar na faculdade de música da UFRJ no Rio de Janeiro, no curso, no bacharelado em música, na especialidade em trompa. E aí eu entrei lá em 1996, me formei no ano de 2000 e durante todo esse meu tempo, já são 38 anos, né, de vivência aqui dentro da banda, eu sempre que pude ajudar, eu estava aqui colaborando, porque foi a casa onde eu aprendi a gostar da música, a ser apaixonado pela música, né? Então em 2000 eu me formei em música, continuei morando ainda um tempinho na cidade do Rio. Em 2003 eu tive a grata satisfação de assumir a banda Euterpe Friburguense como seu maestro titular. E aí eu tô de 2003 até os dias atuais, já se vão mais de 20 anos que eu tô à frente e podendo ajudar e contribuindo um pouquinho para essa história e para essa instituição tão brilhante que a gente tem aqui na cidade de Nova Friburgo. Que bacana, que história linda, né? Agora, o mais interessante, presidente, é prestigiar a prata da casa, né? Você vê, você começou aqui aprendendo e foi indo e se transformou hoje como o ator principal, digamos assim, que é para fazer a coisa acontecer realmente. E sim, fala mais um pouquinho aqui em relação a Euterpe. Como é que funciona a banda? A semana toda? Como é que funciona? A pessoa que quer vir aqui conhecer a banda Euterpe está assistindo a gente lá e de repente tem um filho, tem um neto, tem uma filha, né, mas tem um neto que gosta de música, porque isso é um talento, né? Sim. Eu acho muito difícil, igual o Sérgio Lobac aqui, com 60 anos, falar agora eu vou aprender a tocar. Posso até conseguir, mas o talento eu não tenho. Então eu vou ser um músico mediano, esforçado. Agora já tem aquelas pessoas que já vêm com esse talento, né? Como é que funciona? As portas são abertas, tem os cursos de aprendizado, é cobrado, não é? Como é que funciona isso aí no dia a dia? Para você, papai, mamãe, vovô e vovó, que de repente tem um neto ou uma netinha, qual a idade inicial que permite? Conta essa história aí pra gente. Desde que a criança seja alfabetizada, ela pode aprender música. Não tem problema, que ela vem para aprender as partituras.
todos os dias, a partir de 2 da tarde, a secretaria está aberta, tá? Para quem chegar aqui. Segunda-feira e quarta-feira são ensaios da banda principal. Nós temos também a banda escola, também que funciona aqui. Como é que é a banda escola? A banda escola é a garotada que está, por exemplo, eles passam a estudar aqui, depois eles passam para a mão dos professores, vão receber os instrumentos para fazer a primeira audição, que é uma das coisas mais lindas, que aliás nós vamos convidar você na próxima para que você venha gravar ao vivo, quando a criança vai receber o instrumento. E normalmente as famílias, pai, mãe, avó, tá todo mundo aqui, e eles ficam muito emocionados em ver a criança tocar pela primeira vez, né? Aí isso não custa nada, a banda não cobra nada para que a criança venha aprender música aqui, não, entendeu? Aqui é totalmente gratuito, e depois ele vai escolher qual instrumento que ele quer tocar, tá? Porque tem um gosta de trompete, outro gosta de sax, outro de trompa, trombone, e vai. Aí cada um escolhe, cada professor que vai dar aula para ele. Totalmente gratuito. Que legal. Então quais os dias da semana? Bom, aberto fica todos os dias, mas aula mesmo, aí o meu maestro pode falar para você. De segunda a sexta está aberto. Tá aberto. Às vezes sim. Por exemplo, se a banda for tocar no sábado, está aberto. Não tem problema. Segunda a sexta vem aqui. A partir de 2 horas da tarde. A partir das 2 até que horas? Até as 7 da noite. Às 19. Então, de 2 às 19, você que quer matricular um filho, um neto, uma criança, um sobrinho, vem aqui na UTR, de 14 até as 19, a secretaria vai estar funcionando, e aí você vai entender o que precisa, que tipo de documento, direitinho, para fazer a matrícula. Aí na hora. Começar a aprender. Fala aí agora, quais são os dias das aulas, Maestro? O nosso presidente já falou aqui que a Escola de Música da Banda Euterpe, ela é considerado o primeiro curso profissionalizante da cidade de Nova Friburgo, né? Por quê? Porque quando o Samuel idealizou a criação da Banda Euterpe, o primeiro ato dele, na verdade, foi constituir uma escola de música, porque você não tem condições de ter uma banda sem ter os músicos, né? Então ele fundou uma escola para ensinar música e a partir daí ter uma banda. Então nossa escola ela existe há 161 anos e também com as atividades ininterruptas, ou seja, ela nunca parou um dia sequer. Então nessa trajetória de 161 anos, ela formou algumas centenas de músicos e que hoje, que viveram e que vivem até hoje da música de forma profissional, como foi meu caso, né? Eu sou há 27 anos músico da Banda Sinfônica da Guarda Municipal da cidade do Rio de Janeiro. Desde 2017 eu sou um dos maestros lá da Banda do Rio, né? E aqui nós temos alguns outros casos assim, de músicos que estão sargento músicos no Fuzileiro Naval, no Corpo de Bombeiro, na Polícia Militar, enfim, em algumas orquestras pelo Brasil também. Mas a Escola de Música da Euterpe, como é que a gente funciona? Toda primeira quinta-feira do mês, às 18 horas, nós reunimos todos aqueles que querem ter aula pela primeira vez. Então a gente faz uma aula inaugural, que é uma exposição da banda. A gente explica o que é a banda, como é que funciona a escola, os instrumentos que a gente tem disponível. Então nós temos uma aula inaugural, todas as primeiras quintas do mês, às 18 horas. Uma palestra. Então assim, se tiver um aluno, nós fazemos essa aula inaugural. Se tiver 100 alunos, nós fazemos essa aula da mesma, né? É respeitar aquele que vem. Isso. Então assim, é o importante. Partiu da aula inaugural, o aluno vai começar a ter aula de teoria musical. Essa aula de teoria musical, ela acontece todas as quintas-feiras. O que é teoria musical? É a pessoa aprender a ler partitura, a ler música, né? Porque o que acontece? A música é uma linguagem. Exatamente. A música é uma linguagem, assim como o português, por exemplo, né? Quando você vai se alfabetizar, você aprende as vogais, as consonantes, as palavras, o verbo, etc, etc. E na música é a mesma coisa, né? Tem os símbolos musicais que representam a escrita da música. Então tem a pauta, tem as notas musicais, né? Tem os tempos. Isso tudo é aprendido na aula de teoria musical, que acontece todas as quintas-feiras. E aí a gente tem uma apostila que a gente cede ao aluno, essa apostila, de forma gratuita, como toda a escola de música da Banda Euterpe é gratuita. Então o aluno
vai se aperfeiçoando na teoria musical e assim que ele tiver uma noção básica, inicial, que dê suporte para ele começar o estudo do instrumento, ele vai junto com o professor descobrir qual o instrumento que ele quer tocar e aí, dependendo desse instrumento, a gente tem aulas que acontecem durante toda a semana. Por exemplo, eu quero estudar flauta transversal, eu tenho aula aqui terça e quinta, o aluno pode vir na terça ou na quinta. Eu quero estudar saxofone e clarineta, as aulas são terça-feira. Eu quero estudar trompa, as aulas são sextas-feiras, né? Então a gente vai, junto com o professor e o aluno, tentando arrumar o dia e o horário que melhor comporte a situação. Então, assim, a nossa escola de música, ela acontece, na verdade, de segunda até sexta-feira. Isso. Os ensaios da banda principal são todas as segundas e quartas, a partir das 19 horas, e o ensaio da banda escola acontece às quintas-feiras, a partir das 19 horas. Então, o presidente falou que idade mínima é a partir do momento que a criança esteja alfabetizada. E a máxima? Não tem, na verdade, não tem idade máxima, né? A gente puxa um pouquinho, ou melhor, para as crianças e adolescentes, né? Por quê? Porque a música, ela requer uma dedicação, tempo para a pessoa, né, se dedicar, estudar, para conseguir se desenvolver. E normalmente, não que seja uma regra isso, né? Sim. Mas normalmente a pessoa com mais idade tem a vida muito mais atarefada, não consegue estudar todo dia, não consegue participar ativamente das atividades da escola. Mas a gente teve um caso aqui, por exemplo, vou citar aqui até um grande amigo nosso que faleceu recentemente, que foi o Vitorino. O Vitorino era um senhor que vinha aqui para a banda trazer a neta para ter aula. A neta dele chama Vitória. E aí a Vitória... Neto do seu Vitorino. Neto do Vitorino. Sentimentos aí, mas admiração por esse vovô, né, que vinha. Poxa. Então, o Vitorino trazia a neta para ter aula. E aí a gente começou, nos tornamos amigos aqui, né? E começamos a falar com ele: pô, Vitorino, por que você não aprende música também, rapaz? Você tá aqui? Você tá aí, tá aposentado, tá aqui, você vem mesmo, então já aprende de uma vez. Aí ele com aquilo: não, eu não posso, eu não tenho mais condições, eu já tô velho, eu não vou aprender. Final das contas, Vitorino entrou na escola, foi estudar clarineta, a neta dele foi estudar flauta e ele foi estudar clarineta. Pouco tempo depois a neta começou a fazer curso, se eu não me engano, no Senai e não conseguiu mais participar da escola, acabou se afastando da escola. Mas o Vitorino continuou, se tornou músico da banda e tocou durante uns 5 anos, pelo menos, aqui na banda. A netinha A neta teve que sair e ele continuou. Mas é isso que eu ia falar pro senhor. Então, assim, não tem idade máxima, né? Ele tem tempo. Sim. Então, o senhor falou, precisa de tempo para ele poder se dedicar. Então, você que está aposentado aí, que está sem fazer nada, não faz isso não. A gente tem que... A vida é movimento, né? Sem dúvida. Eu vou dar um exemplo da minha vida. Eu parei de estudar muito cedo, né? Não tinha terminado a minha antiga 8ª série, que tinha que sair para trabalhar, ajudar os pais. A realidade era outra, né? Eu tenho com 14 anos a minha carteira profissional assinada como servente de pedreiro, aos 14 anos. E aí, aos 47 anos, a minha esposa Natasha me matriculou no EJA, que é o ensino de jovens e adultos, ali por trás do Ribeiro de Almeida, na Regional da Educação. Terminei a 8ª série, fiz o meu ensino médio e hoje eu sou advogado. Puxa aí, então, que exemplo. Eu era o vovô da turma, mas me formei. Graças a Deus, hoje eu vivo da minha profissão de advogado. Então você que está me ouvindo aí, nos assistindo, eu recomecei com 47 anos. Nunca é tarde. Nunca é tarde. E tudo que você aprende, ninguém te toma mais. De jeito nenhum. Isso que eu dou um exemplo, né? Tudo que a gente aprende, você vai levar para o resto da sua vida. E graças a Deus que hoje eu sou advogado, porque apesar de eu ser um homem público, eu estou sem mandato desde 2024, desde 2020, aí voltei um pouco, fiquei mais um pouco no mandato de deputado e esse ano passado e esse ano não estou em mandato. Então eu vivo da minha advocacia, então tenho uma profissão, a minha profissão é advocacia. Eu faço política por amor, né? Porque eu entendo que a política é uma grande ferramenta de mudança na vida das pessoas, um grande instrumento. Mas, graças a Deus, porque a minha esposa foi lá, me matriculou e eu tive as dificuldades, mas consegui terminar lá e entrar na faculdade, nunca repeti uma matéria. Então você que está me ouvindo aí, me assistindo,
Se tiver possibilidade, você está aposentado, é um ambiente bem gostoso, você vê o maestro que te recepciona com todo carinho, vê o carinho que o maestro se referiu a esse aluno, né? Esse vovô aluno, isso que é o bacana. Tudo aquilo que você... A cultura, né? A cultura tem esse poder de mudança na nossa vida. A cultura, ela nos traz alegria, emoções, né? Quando a banda está tocando, você se emociona com aquilo. Então é um negócio, um cenário muito maravilhoso. São quantos membros na sua banda? A banda principal da EUTERP tem 58 componentes. 58 componentes? Isso. E tem um lugar aqui que os instrumentos estejam guardados? Os instrumentos, os instrumentos ficam cautelados tanto com os alunos quanto com os músicos. Porque o aluno... Não fica aqui na banda? Na banda só ficam os instrumentos muito grandes, por exemplo, a tuba. Eu queria mostrar um pouquinho. Pode, claro. Sim, sim. Porque os instrumentos são mais complicados do músico levar para casa e normalmente eles vêm para cá estudar. E os alunos, assim que pegam, estão aptos a pegar o instrumento, eles fazem uma ficha, um cadastro, fica responsável pelo instrumento. Fica cautelado. Mesmo porque ele precisa estudar em casa, se dedicar a isso. Não deve ser barato, tem instrumento. Não. Tem instrumento de mais de 40 mil, 50 mil. Então é uma responsabilidade, né? Você lembra de algum fato curioso que aconteceu? Se aconteceu alguma viagem que vocês foram fazer? Vocês costumam se apresentar fora? Nós já fizemos várias e sempre com muito sucesso. Inclusive nós estivemos 2 vezes nos apresentando na Assembleia Legislativa do Rio. Naquele Palácio Tiradentes. E nós recebemos a medalha Cultura Imaterial do Estado do Rio de Janeiro 0001 é nossa. Foi de autoria de Altineu Cortes. E depois nós voltamos a nos apresentar quando o Rogério Faria recebeu a medalha Tiradentes. Ele pediu que a banda acompanhasse, nós fomos com muito prazer. Ele é o nosso patrono. Que bacana. E agradecer a estampa. Com certeza. Do Rogério. Ele sempre ajudando lá o povo. Ele nos levou lá, a banda e o coral. Foi completa na época. E nós fizemos uma apresentação maravilhosa, comentada por todos. E na época tinham várias autoridades presentes. Tocamos uma no João Caetano, uma apresentação onde estava como é que é o nome? Montenegro. Adriana, a Fernanda Montenegro. Estava delegado da Mangueira. Estava, nossa senhora, um número de artistas que a única coisa que eles pediam é que a gente não deixasse a cultura da banda de música morrer. Foi o pedido que foi feito a ele, aos músicos e a mim na época como presidente. E a gente já tocamos Festival de Inverno, aqui em Petrópolis, enfim. A gente faz as apresentações que dá para fazer, que a gente possa atender, porque se a gente pode atender todo mundo, quase não dá tempo. Eu ia falar, os convites devem vir muito. Muitos. Não. Quando eles podem, por exemplo, a gente vai mandar o ônibus, vai mandar... Dá uma estrutura para a gente poder ir, não tem problema. O maestro, normalmente, quando pode, atende todo mundo. Friburgo, por exemplo, a gente tem atendido, né, Nelson? Aí fazendo concerto nos distritos, já fez de Rio Grandina, onde nós abrimos agora um ponto de cultura em Rio Grandina. Muito bom. O povo de Rio Grandina merece. Pois então, abrimos lá agora, o Nelson, junto com um professor, que é um instrumentista fantástico, ele toca todos os instrumentos que você der a ele toca. Um garoto novo, está comandando. Agora o Mário Aguilera, do GPH, ofereceu para que a gente abra mais um ponto de cultura no Cônigo. Ele quer que a gente abra. Exatamente. Então é isso que a gente vai fazendo. A banda em si, a gente faz o que pode. Mas a gente depende muito também, lógico, do apoio. Nós temos nossos sócios prestantes. Eu ia te perguntar, como é que funciona isso? Quem quer se associar à banda? É só chegar onde a banda está tocando ou vir aqui na secretaria, né? Pode colaborar para manter a escola de música viva como está até hoje. Um investimento na cultura. Isso, exatamente. Nós temos várias pessoas, alguns às vezes dizem para a gente assim, fulano é sócio?
Não, então eu vou falar com ele. Vai lá e fala e se transforma sócio da banda. E com isso a gente vai mantendo o que a gente pode. Porque, por exemplo, tem muitos músicos aqui, a maioria absoluta dos alunos, eles vêm da periferia. Então você tem que estar sempre ligado, acompanhando. Qual o valor de contribuição? O mínimo é R$50. A partir de R$50. Entendeu? Então, é importante. Quem você, pode com mais? R$50 você já está Pode. ajudando a cultura. Está ajudando a cultura. Pode dar mais um pouquinho. Isso. Nós temos aqui exemplos de pessoas do interior mesmo, da lavoura, que trouxeram os filhos para estudar e hoje eles dizem assim, olha, antigamente a gente ficava preocupado que a gente está trabalhando na lavoura e não sabe o que, é que o filho está fazendo. Hoje nós estamos trabalhando, estamos ouvindo o instrumento, sabendo que ele está dentro de casa estudando, que ele não foi para a rua. Entendeu? Então isso é um trabalho que é feito há muitos anos, desde 1863, né? Que a Banda Euterpe vem com a escola de música e por isso que a gente considera que é o primeiro curso profissionalizante da nossa cidade. Ah, que bacana, parabéns. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor, maestro. Qual instrumento o senhor mais gosta de tocar? Existe um ou dois? Ih, rapaz, era assim, vou ter que puxar a brasa para minha sardinha, a trompa, né? Eu acho a trompa o instrumento mais bonito. É o instrumento que eu toco, É o que o senhor toca? que eu me apaixonei, que eu fiz faculdade, né? Mas assim... Faz parte da sua vida, né? Mas todo instrumento bem tocado é bonito, né? gostoso de ouvir. Até uma caixa de fósforo acompanhando bem tocado é bonito, né? Então... E qual a maior dificuldade que o aluno tem? Eu sei que cada um deve ter a sua, né? Mas Sim. tem uma que tem mais. É assim, cada instrumento, ele tem as suas dificuldades específicas, vamos dizer assim, né? Intrínseco do instrumento. Então, por exemplo, tem instrumentos que você precisa produzir praticamente todas as notas com a rigidez, como é que eu vou dizer? Relaxamento dos lábios, né? Por exemplo, os instrumentos de bocal, né? A tensão labial junto com a vibração que você vai conseguir tirar as notas, né? E tem instrumentos que já são dedilhados, mais detalhados, como flauta, clarineta, saxofone. Qual é o mais fácil? Não sei se existe um instrumento mais fácil, né? Se eu falar para o senhor que eu quero tocar um, qual que o senhor me sugere agora? Para eu pagar menos mil? Não, assim, eu sugiro... Eu sugiro que você, o que você quiser. Pelo Gilbertinho, dali dele aí que você vai achar. É o que você olhar e se apaixonar. É aquele ali que eu quero deslizar e meter aqui. Eu gosto. Eu, por exemplo, se fosse músico, que eu não sou músico, eu sou pagodeiro. É diferente. Toco percussão no pagode. Mas eu escolheria, para mim, saxofone. Seria o que eu gostaria de aprender. Lindo, saxofone. Então, mas tem outro que já gosta do trompete, outro gosta de tocar uma trompa, outro gosta de tocar um bombardino. Também pagode, também Entra, claro, com toda certeza. Mas é aquele... eu adoro raça negra. Mas é aquele negócio. Raça negra é saxo. Tem muito sax. Cada um é o que você falou. Eu, por exemplo, hoje com 73 anos de idade. Vou entrar para uma escola de música? Posso até entrar, mas eu quase não tenho tempo para estudar. Isso aí, tem Pois que ter é, tempo. tem que ter tempo. Se você é aposentado, Isso. mas você tem uma vida ativa. Isso. Então a gente trabalha, a gente vai fazendo tudo que a gente pode. Aí na hora de estudar, surge um probleminha que você tem que resolver, você larga de lado. Aí não adianta, você vai atrapalhar, então é melhor não fazer. Então, por exemplo, a minha coisa dentro da banda é colaborar com todo mundo. Eu, como presidente, quero colaborar, quero ajudar. Tive, graças a Deus, assim, uma coisa que eu guardo com muito carinho, que quando o Nelson começou a assumir a Banda Euterpe, foi no meu mandato. Privilégio, hein, maestro? Foi. Entrou comprando passes. Não. O que aconteceu, na verdade, foi que o maestro da banda pediu demissão em caráter revogado. Ele ficou zangado? Véspera de um concerto de Festival de Inverno no Canto, o maestro foi embora. Aí eu peguei, quando o seu Mário Nassif, o Mário Turco, saudosa memória. Saudosa memória. Estava entrando aqui o filho dele. Marinho. Aí ele me liga, falou, olha, aconteceu que o maestro resolveu ir embora, largou uma carta aqui de caráter revogável
e nós temos um concerto no Country Club. Como é que nós vamos fazer? Seu Mário, segura aí que eu já vou resolver isso. Massagista do friburguês há muitos anos, né? Exatamente. Aí ele era aqui o nosso vice-presidente de patrimônio. Aí ele me ligou, eu estava em Niterói, eu peguei e liguei pro Nelson. Falei, Nelson, aconteceu isso, isso, isso. Você arranja aí um maestro a fazer esse concerto, depois a gente vê o que dá para fazer. Aí ele virou para mim e falou, Tio, tá resolvido. Tá resolvido? Tá resolvido. Então tá bom. Aí o Jorge Carvalho, todo mundo, e aí, como é que vai? Tá resolvido. Pode ficar tranquilo, tá resolvido. Aí quando chegou no... Mas ele fez a coisa tão bem feita na época, ele ensaiou, fez tudo sem ninguém saber que seria ele. Aí quando chegou no Country Club, estava a turma da Ioterp, toda perfilada, eu, Assis, Jorge, Merece, o seu Casica, todo mundo ali alinhado. Aí o Marcelo Merece, que era o apresentador. Aquele vozeirão, mandar um abraço para o Marcelo Merece. Aí o Marcelo virou e falou assim, senhoras e senhores, vamos ouvir agora a centenária das centenárias, Banda Ioterp Friburguense, sob a regência do jovem maestro Nelson José da Silva Neto. Aí, todo mundo... Tomou um susto. Acho que foi a virada de mesa que a gente precisava naquela época, era justamente que acontecesse o que aconteceu. Porque o Nelson assumiu, a banda foi fantástica. Fantástica mesmo. E, quando terminou o concerto, Você se emociona. Não, mas Bacana, né? O que aconteceu? Ele veio, hoje ele tem o controle da escola de música, que é a responsabilidade dele. Ele é o maestro principal, a garotada adora ele também tem um relacionamento fantástico com todos os músicos. E uma vantagem, é um músico daqui de Nova Friburgo. É ótimo. Então ele está lá no Rio de Janeiro, no trabalho dele e tal, mas a banda dele é aqui. Então, essa garotada que está passando em concurso, que estão aí nas bandas militares e tal, deve muito à Banda Ioterp, principalmente a ele. Porque o Nelson é perfeccionista. Ele passa uma, duas, três, quatro, mas tem que sair do jeito que ele gosta. Isso aí. E é por isso. 100%. E graças a Deus, a nossa banda tem isso aí. Todo mundo que vai ver um concerto e tal, fica encantado com a sonoridade da banda. E isso é que é mais importante. Que legal essa história, hein, maestro? Fala desse amor aqui agora. Vai, abre seu coração para o Ioterp. O senhor foi estrategista no primeiro momento aí que ele contou essa história. O que levou a fazer isso? Não, porque o que acontece? Eu, na verdade, eu já estava sendo utilizado lá na banda da Guarda Municipal do Rio como um regente auxiliar. Eu já estava dando suporte ao maestro titular da época, né? Que chamava Perazzo Sterck. Então eu era um dos ajudantes dele na condução da banda. E aí quando aconteceu esse imprevisto com o maestro, eu estava aqui na banda dando aula, foi num sábado de manhã, e aí eu falei, não, fica tranquilo que tem condição da gente resolver esse problema de imediato, que era o concerto de domingo, né? Só que tinha um porém, eu tinha uma vivência musical muito forte no Rio, porque eu tocava em um monte de orquestra no Rio, né? E entre essas orquestras que eu tocava na Orquestra Sinfônica da Petrobras, eu fazia cachê lá, e eu já tinha compromisso com a Orquestra da Petrobras até o final do ano, uma turnê que a gente estava fazendo, e nessa época a turnê estava com Wagner Tiso, Sivuca, tinha uma cantora que era solista do Teatro Municipal, chamada Carol McDavid, e a gente tinha uma turnê que a gente tocou por Maceió, Aracaju, viajando no Brasil. Pelo Brasil. E eu não podia assumir a banda, largar minha vida que estava toda no Rio, né, para assumir esse compromisso. Aí eu falei, mas fica tranquilo que essa de imediato, eu já estava aqui, sabe, a gente vai e resolve. Mas aí mais tarde a gente, para não interromper as atividades da banda naquele ano, a gente foi levando, cumprimos todos aquilo que a banda já tinha se responsabilizado a fazer, levamos até o final do ano. Quando chegou no final do ano, houve uma reunião da diretoria e foi passado por eles da satisfação do meu trabalho realizado durante aquele ano, da conversa que eles tiveram com alguns músicos e que estavam achando que a banda estava realmente num caminho bacana. E aí eu acabei, assim, tocado pela emoção mesmo, assumindo a banda em forma definitiva, né?
Então o senhor ficou um ano lá e cá. Ainda fiquei. Depois assumiu de maneira definitiva. Até assumir de maneira assim definitiva, né? Porque para você fazer um trabalho legal numa banda, tem que ser dedicação praticamente exclusiva, né? Assim, eu vivo muito mais dentro da banda do que dentro da minha casa, né? E assim é o tempo todo, porque a gente tem que estar atendendo a escola, atendendo os músicos, atendendo o pai de músico, atendendo o pai de aluno, atendendo, né, os problemas de todo mundo, além dos compromissos que a banda é solicitada a realizar, né? Então, assim, a atividade ela é bem intensa e fica complicado você ter várias atividades e ser maestro de uma banda também. Agora, dentre os músicos, 58. 58, perdão. Tem jovem também? A maioria é jovem. Adolescente, não? Adolescente. Ah, que bacana. Sim. Já é fruto do trabalho aqui que vem sendo feito? Sim. É uma das características da banda é essa. Eu considero, inclusive, a banda Euterpe, a banda principal, como uma grande banda escola e seus monitores, né? Vou citar um exemplo aqui, o Marco Antônio, que é o nosso professor de clarineta, ele está na banda há 45 anos. Ele é filho de um ex-músico da banda, que é o Chico Bom, que era também clarinetista. E os filhos dele são musicistas da banda. Passando de geração? Geração para geração. Isso aí. Entendeu? Então, assim, a filha dele hoje é clarinetista da Orquestra de Mogi Mirim, no interior de São Paulo. E tem mestrado em música, né? E assim, é um grande orgulho também da banda Euterpe a gente contar hoje com 9 professores, todos eles frutos da escola de música da Euterpe. É isso que eu estou te falando. Craque, o Fluminense faz lá em Xerém. Músico, craque, a Euterpe. É na Euterpe, sem dúvida. Com certeza. Isso é legal. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor, curiosidade. O senhor tem as músicas para uma apresentação. O senhor costuma repetir ou está sempre renovando? Como é que funciona isso na sua cabeça? No seu coração, né? A questão do repertório o repertório é uma coisa que a gente tem que pensar sempre muito. Primeiro é o seguinte, é a gente tentar entender o que o público quer ouvir da banda naquele momento. Entendi. Então, por exemplo, se eu vou tocar na praça, lugar aberto, né, que é um outro público. Tem a questão do trânsito, né, os barulhos normais. Então eu tenho que tocar um repertório mais popular, mais específico para aquela situação, né? Certo. Se eu vou para uma sala de concerto, por exemplo, o nosso Teatro Municipal agora, a pegada já é um outro repertório, né? Se a gente vai tocar dentro de uma igreja, por exemplo, então a gente tem que pensar num repertório mais propício para aquilo, porque na verdade a gente toca para o público, né? Não é só para a gente. Então o senhor analisa o público e o local. Isso. E dentro dessa junção que o senhor escolhe o repertório. O repertório, basicamente isso. Normalmente são quantas músicas numa apresentação? Uma apresentação de 1 hora, uma faixa de 12 músicas, né? 10 a 12 músicas. 10 a 12 músicas. Interessante isso. E agora o que me deixou assim impressionado, eu sou dizer que a grande maioria são jovens. Sim. Normalmente quando a gente vê as bandas, a escola de música, são mais os idosos. Nós vamos fazer umas imagens bem bacanas aí, com a sua autorização, com a sua também. A pergunta que eu deveria ter feito ainda não fiz, você gostaria de falar? Uma pergunta sobre a banda? O que eu deveria ter perguntado que passou? O senhor gostaria de falar? Algum momento que o senhor viveu especial na sua vida? Alguma coisa que te marcou aí nessa história tão grande, tão linda? A gente teve algumas apresentações marcantes, né? Assim, no período comigo à frente da banda, né? Uma que ficou registrado foi a gente ter se apresentado lá na Feira de São Cristóvão, no pavilhão de São Cristóvão. Ah, que bacana! Nas comemorações do centenário de Luiz Gonzaga. Olha só, a gente foi convidado pela... O senhor tocou Luiz Gonzaga lá? Só Luiz Gonzaga. Um repertório específico de Luiz Gonzaga. Levamos o nosso grande amigo Fernandinho do acordeon para acompanhar junto com a banda. Luiz Gonzaga nasceu lá em Exu, que é no interior de Pernambuco. Exu? A minha esposa é paraibana. Pô, legal. Ela nasceu em João Pessoa. Eu amo o povo nordestino. E lá tem muito nordestino. Lá quem nos recepcionou foi Rio do Hora. Que bacana. Ele. Bacana. Aquela feira ali é muito bom. Deu pra comer um queijinho de Foi palha, bom, muito bom. Isso aí. Muito bom. Nilson, fala você alguma coisa que te marcou. Curioso naquela catástrofe, né? Rapaz. Um pouquinho aí. O que foi a história aqui na banda? A banda,
a verdade socioambiental. o grande Socioambiental, tem sempre o dedo do homem fazendo alguma besteira. o que acontece? A banda passa por períodos que às vezes a coisa, vamos dizer, é igual a onda, né? Ela vai, depois ela volta, mas a gente está mantendo mais ou menos, vamos dizer assim, eu costumo dizer, está mais sereno que a água de poço, que não faz nem onda, entendeu? Ela está andando bem, vai passando, graças a Deus, atravessamos um período daquela da catástrofe. Por exemplo, nós perdemos, aqui embaixo nós tínhamos uma cozinha completa, né, Nelson? Que infelizmente a água levou tudo que estava ali embaixo, aparelhagem de som, tudo que tinha, levou tudo. Levou. E o que foi feito? Vamos recomeçar. Aí começa a turma, lava daqui, lava de lá, e vamos levando, e a gente, na beira do rio, não tem jeito. Alguma coisa vai acontecer. Mas já aconteceu coisa pior, que graças a Deus não morreu ninguém do nosso convívio aqui da banda. Nós passamos numa boa, sem problema nenhum. E depois de lá para cá a gente vem trazendo a coisa andando mais ou menos, cada presidente que entrou sabe mais ou menos a sequência que tem que tocar. Então não tem muita coisa que mexer não. Porque como disse alguém disse que time que está ganhando não se mexe. Então, saiu o Benítez agora. Para que eu vou me inventar? Não, vamos tentar aqui, junto com o maestro, com os músicos, os diretores, isso, e a gente continuar tocando o trabalho para frente, que é o mais importante. Jesus disse assim, ó, poderão andar dois juntos se não tiverem de acordo? Então é importante ter um grupo que pensa da mesma forma, que um dá continuidade ao trabalho que o outro iniciou, por isso que está essa serenidade, logicamente os desafios vão sempre surgindo, e a gente vai tentando resolver. Que vocês têm, e nessa troca que vocês fazem entre vocês mesmo, acaba fortalecendo. O que acontece hoje, por exemplo, na nova diretoria agora, os músicos, a maioria deles estão no Conselho Deliberativo, Conselho Diretor, porque está na hora de começar a renovar também. Não adianta, a gente tem que lembrar que, por exemplo, tem que ter uma renovação. Senão dá meu dia para assim, ó, Nelson Maestro é o presidente, não sei o quê, não pode. Então, todo mundo, cada um tem sua função aqui, né? Eu sou o presidente do Conselho Diretor, Jorge Carvalho do Conselho Deliberativo, e o Laênio Stutz é o presidente do Conselho Fiscal. Rogério Faria, presidente de honra da banda, né? Esse é o que comanda. Mas, na verdade verdadeira, a razão de ser da banda são os músicos. São eles que fazem a história da banda. Sem eles, não adiantava nada. Porque a gente não sabe fazer nada, então deixa para eles. Então, o problema que nós temos que resolver e o que eles têm que fazer, né? Mas, por exemplo, também, não sei, Nelson talvez deve lembrar, fizemos uma apresentação no Downtown, lá no Rio de Janeiro. Eles queriam que a gente voltasse para fazer o Natal de Luz deles. E não dava porque a gente já tinha outros compromissos assumidos. Mas foi uma coisa maravilhosa, os músicos ficaram encantados também. Uma apresentação. Logo entrando na barra do lado direito. Isso. Aí foi o nosso cantor Martim Fernandes, deu um show lá de música italiana, foi fantástico. E eles queriam que a gente voltasse, não deu. Mas, enfim, a banda é isso. A gente vai vivendo. Hoje aqui de Nova Friburgo, vocês participaram? Sempre a abertura nós estamos fazendo. Sempre o convite é nosso. Convidar as bandas, para a população conhecer, né, e ver. Sem dúvida. Então a gente pode fazer umas imagens dos Claro, instrumentos? poxa. Patrick, Isso é um prazer. dá uma cortadinha aí. Vamos filmar os instrumentos, começar a aprender um pouquinho. Quem sabe você, Patrick, se anima a tocar um instrumento. Até você. Eu também, o Sérgio Lobato. Ali, o Gilberto esperando. Pois é, o professor está ali me esperando. Agora nós vamos conversar com o pai de 2 alunos. Como é que é seu nome? Fala para o pessoal. Johnny, meu nome. Ô Johnny, seus filhos têm quantos anos? Davi, 11 anos, e o Azaf tem 8. E o que te levou a matricular eles aqui para aprender música na UTEP Friburguense? Olha, foi sempre um sonho meu, né? Eu sempre gostei de música, sempre fui apaixonado por música. E eu percebi que existe um talento neles.
E eles também sempre ligados em música. Às vezes a gente passava aqui no Euterpe, porque de carro eles ficavam ouvindo e ficavam perguntando, papai, Que o legal, é isso pequenininho. aí? Pequenininho. E aí eu falei assim, filho, é isso que você quer? Eu falei, vamos lá conhecer. Na hora que eles entraram aqui, viram o trabalho que é feito, eles começaram a ver os instrumentos, nossa, eles ficaram apaixonados. Aí eu falei assim, se encontraram, é aí. Isso, que legal. E já estão aí há 2 anos. Há 2 anos. E o que você sentiu de mudança no comportamento deles? Olha, a minha esposa até falou, foi uma das melhores coisas que nós fizemos, porque a música, ela mexe com a cabeça, a criança, ela fica mais perceptiva, eles conseguem fazer coisas aqui que eu confesso pra você que eu ainda não consigo, entendeu? Que legal. São professores, assim, profissionais, super talentosos, dedicados, entendeu? Então, tipo assim, eu percebi até uma desenvoltura na escola deles, escola, na né? escola. Os Então professores, mudou a vida deles. Mudou. Olha só que coisa impressionante. Que A música é cultura saúde. tem esse poder. A gente estava falando isso aqui com o maestro, falando com o presidente. O poder que a cultura tem de transformar o ser humano. Pra Pô, mim, bacana. foi uma das melhores decisões. Prazer te rever, somos um amigo há obrigado. longo tempo. Aproveitando essa pegada aqui. Obrigado. E, pô, você realmente fez a escolha correta. Muito obrigado. Entendeu o desejo dos seus filhos e olha como é que deu tudo certo. Deu tudo certo. Valeu? Muito obrigado, Prazer te tá? rever. Tamo Igualmente, junto. tudo Um de bom, abraço. tá? Ô professor, parabéns. Como é que é o seu nome? Gustavo. Ô Gustavo, qual é o seu nome, princesa? Sara. Como toca bem a Sara? Tá quanto tempo aqui na escola, querida? Mais ou menos. Um aninho. Um aninho? Que bom, tá gostando? Muito. Que bom. Experiência. Ah, que legal. E você, por que você veio aqui para o Euterpe? A banda Euterpe? Bom, a minha inspiração foi minha prima, porque Ah. a minha prima tocava aqui, eu sempre gostei muito de música, eu sempre via ela tocando e sempre tive o sonho de tocar também. E aí ela conversou comigo, eu conversei com ela, a gente resolveu que eu visse pra cá, pra aprender. Que bom. Você estuda onde? Eu, no assédio. Ah, no A7. Parabéns, você já é uma grande música, né, professor? Inclusive a prima dela foi a nossa musicista que foi aprovada pro concurso do Campeonato. Olha que bacana, hein? Começou Que legal. dia 26 Eu achei de legal que você formação. fica fazendo a batidinha com o pé. Isso tem alguma técnica? Não, pra gente conseguir manter o tempo, né? Eu conseguir manter o tempo. Aí a gente vai Eu vi que ela tá com o pezinho assim, No batendo. começo ele mantém o tempo assim. Ah, Aí depois, que quando a gente legal. vai conseguindo se afirmar mais, a gente consegue sozinho. Aí a gente consegue se levar. Ah, que Mas legal. no começo é bom, no começo Como é que é seu nome, professor? Gustavo. Quantos anos de Euterpe? Eu cheguei aqui em 2019, tô com um bocadinho, cheguei, toquei um pouquinho na banda escola e tal, aprendi, fui aluno aqui, depois veio a pandemia, né? Aí eu voltei em 2021 como aluno, eu lembro que fui o único aluno voltando, né? Ah, que Na legal. época. Aí depois tive as aulas de 2021, 2022 eu entrei pra banda principal. Que bom, E aí depois, 2023, eu comecei a dar aula. que legal. E aí tamo aí. Valeu, prazer conhecê-lo. Tchau, querida. Parabéns, tá? Parabéns. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Estão gostando? Há quanto tempo vocês estão na Euterpe, friburguense? E você? E você? E aí, tá indo bem? Tá... Eu acho que tá, né, mestre? E o senhor, tá há quanto tempo? Eu tô 10 anos aí. Que bacana. Um professor desse, você vai estar sempre afiada, bem afiada, tá? Parabéns para vocês, cultura é tudo, né? Valeu. Boa aula.
As tubas. Aí, Patrick, o maior instrumento, olha que bacana. Caramba! Responsável pelo baixo, né? Isso. Posso pegar um pouquinho para sentir o peso? Ih, caramba, o cara tem que estar bem fisicamente, maestro. Para poder tocar, hein? Mesmo estando sentado, vai ficar segurando. Quantos quilos pesa mais ou menos? Você tem ideia? Vai pesar uns 10 quilos. É, daí para lá um pouquinho, né? Que bacana. Muito bom. Muito obrigado pelo carinho do senhor. Foi muito bom conhecer um pouco mais a banda Euterpe, dessa história riquíssima, né? E a nossa intenção é essa, que a população de Nova Friburgo conheça e valorize as nossas bandas. Pronto, amigo. Muito obrigado. Excelente semana para o senhor. Valeu. Agora vamos conversar com o professor ali para a gente encerrar. Professor, desculpa atrapalhar só um pouquinho. Nada, que isso, é um prazer imenso. Fala um pouquinho aí da sua vida aqui na banda Euterpe Friburguense. Primeiro, nós já jogamos muito futebol de salão, infelizmente contra, né? Na maioria das vezes ele ganhava, mas vou fazer o quê, né? Mas fala o seu nome direitinho, quanto tempo você está aqui. Então, conforme você falou, a gente já se conhece há bastante tempo, né? Isso. Meu nome é Gilberto Pinheiro. E eu tô aqui desde 1963. 63, o ano que eu nasci. Que você nasceu, Nasci então? em 63, eu tenho 60 anos, vou fazer 61. Eita, eu faço 68 anos. Me ingressei na banda em 22 de março de 1963. Ah, que bacana. Estou aqui até hoje. Que bom, professor. Eu quero te agradecer em nome dessas crianças que estão aqui. É tão lindo a cultura, né? Conversei com o pai ali, que tem 2 filhos aqui, e disse que está realmente mudando a vida deles, mudando a forma deles pensar, que bacana. melhorando no estudo. Como é que vai agregando? A mesma coisa vai acontecer com você. Sabia? O dia que você for se apresentar a primeira vez aqui, pede o professor para me chamar que eu quero bater palma para você. Tá bom? Tá vendo, João? É a oportunidade de você ter alguém João, batendo palma. vai ser bacana, tá? Segue nesse caminho aí que vai ser bom para você, tá, meu querido? Professor, bacana. Continua sua aula, desculpa bacana, bom. Prazer revê-lo. Prazer é Você todo sabe meu. do carinho, da admiração. Nossa. Tá aí, vamos estar sempre Eu fiquei juntos. contente de te ver, rapaz. Muito obrigado, a recíproca é verdadeira, professor. Obrigado show. mesmo, tá? Legal. Valeu, boa aula pro senhor. Obrigado. Tchau. Grande músico de Nova Friburgo, hein? É questão de tempo, só Questão depende de tempo você, mesmo, né? Pessoal, a gente vai encerrar por aqui. Aprendemos muito essa história linda, maravilhosa da Sociedade Musical Beneficente Euterpe Friburguense. Valeu, até a próxima.